Professora, quais são os lobos? Os lobos a gente tem lobo frontal, o lobo parietal, o lobo occipital, o lobo temporal. Esses lobos, todos eles, se vocês perceberem, eles têm umas curvas, ó. Essas curvas que a gente vê, elas são chamadas de giros. E se você perceber, olha, aqui no lobo frontal, nessa parte azul, ó, eu tenho esse lobo, no lobo frontal eu tenho esse giro, e no verde eu tenho esse aqui, ó. Perceba que entre o lobo que está marcado de azul e o que está marcado de verde, eu tenho uma depressão, é um encontro, ó. Eu vou marcar aqui para você ver uma coisa. Tá vendo essa linhazinha que eu estou marcando aqui, ó? É o que nós chamamos de depressão, é o que seriam os sulcos. Eu não sei se você lembra, mas em um momento da nossa aula, eu representei os meus dedos. Vocês conseguem ver os meus dedos, sim ou não? Sim? Sim. Ó, cada dedo meu é como se fosse um giro, as dobrinhas. Entre uma dobra e outra, existe um ponto de interseção aqui, ó. Esse ponto de interseção entre um giro e outro é o que eu chamo de sulco. Vocês conseguem perceber isso, sim ou não? Sim. Beleza. Então, nós vamos estudar hoje o cérebro, as estruturas que correspondem aos lobos. Vamos lá, quais são os lobos? Lobo frontal, parietal, temporal e occipital. Ok? E aí vai ficar mais fácil lá para frente. O cerebelo, gente, é essa estrutura aqui, ó, que fica na região posterior. E aqui, não dá para a gente ver toda a estrutura, mas seria o que nós chamamos de tronco encefálico. Eu até brinquei em algumas salas dizendo que o tronco encefálico parecia um passarinho. Eu vou te mostrar aqui, pronto. Só para você ter noção do que eu estou dizendo, ó. Nessa imagem, é possível você visualizar aqui o passarinho, ó. Vou fazer um olhinho aqui para você. Essa estrutura é o que nós chamamos de tronco encefálico. Você tem aí um passarinho, como se fosse um bem-te-vi aí, um beija-flor. E aqui, essa estrutura na região posterior é o que nós chamamos de cerebelo. Tá? Quando a gente olha para o cérebro, ele vai ser dividido em duas partes. Professor, o cérebro é onde ficam os lobos. Sim, os lobos. Só que a gente tem que lembrar, gente, que os lobos são estruturas que a gente tem lobo frontal, lobo parietal, lobo occipital e lobo temporal. Esse desenho que você está vendo aqui no lado, ele é uma estrutura que corresponde a... É uma estrutura que vai corresponder aí para mim a parte externa. É toda essa minha estrutura que está coberta com os ossos da minha caixa craniana. Essa parte é a parte externa. Se eu faço um corte sagital e divido o cérebro ao meio, né, fazendo o corte sagital, eu vou conseguir visualizar aqui dentro, ó, eu vou visualizar estruturas que estão ainda formadas por giros e sulcos. Veja que as dobrinhas, elas estão aqui. Veja também que existem os sulcos. No entanto, essa estrutura ela não é completa, interna, formada só de giro e sulco. Nós temos essa estrutura bem aqui, vou marcar um X, que é a estrutura que separa os dois hemisférios. Você tem o hemisfério um colado no outro, e quando ela se separa, você separa ela por essa estrutura aqui, que a gente chama ela de corpo caloso. O corpo caloso é uma estrutura que tem a finalidade de unir os dois hemisférios. É o que une o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Eles estão unidos pela estrutura do corpo caloso. Tudo que está acima do corpo caloso, tudo que está aqui para cá, ó,
é chamado de telencéfalo, porque o telencéfalo compreende aos lobos. Os lobos são cheios de giros e sulcos. Já essa estrutura abaixo do corpo caloso, e eu vou desenhá-la aqui, ela compreende ao diencéfalo. O diencéfalo é formado por hipotálamo, tálamo, subtálamo e epitálamo. A nossa aula de hoje, não se preocupe com o diencéfalo agora. A nossa aula é sobre telencéfalo. Logo, nós vamos conversar sobre os lobos e suas funções e os giros e sulcos principais do nosso cérebro. Tudo bem até aí, sim ou não? Dúvida, pergunta, você quer que eu diga mais alguma coisa? Converse comigo. Eu estou sozinha, me sinto tão órfã. Me ajuda. Estava tranquilo até agora, professor. Eu só queria que a senhora desse mais uma ênfase, novamente, a parte do Diencéfalo? do diencéfalo. Tá, eu vou Isso, procurar por uma gentileza. imagem aqui maior para você. Pronto, olha que maravilha. Essa aqui, Alex, é uma imagem mediana. É a parte média do cérebro. Como assim? O que você está vendo aí é um corte, é a visão da lateral, mas a lateral interna. Eu fiz um corte sagital e dividi em dois hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Essa estrutura, quando ela é feita, quando esse corte, quando ele é feito, você pode perceber aqui, ó, perceba, tá vendo as dobrinhas? Onde tem dobrinha, é giro. Logo, onde tem giro, eu chamo de telencéfalo. Perceba que toda essa estrutura aqui que você está visualizando com as dobrinhas é o telencéfalo, mas a estrutura aqui, ó, bem proeminente aqui, ela é chamada de corpo caloso. Ou seja, internamente o telencéfalo ele só vai até o corpo caloso. Abaixo do corpo caloso, nós vamos ter essa estrutura, e ela é muito pequena, assim, vista. Essa estrutura abaixo do corpo caloso é o diencéfalo. Professor, é tão pequeno? É, realmente, quando a gente vai cabeça do comparar... passarinho. Ou não, 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 é em que tá acima da cabeça do passarinho, né, professor? pronto, é em cima da cabeça do passarinho. Tinha aluno até dizendo que parecia o terceiro olho, né? Aquele negócio que o pessoal usa. Tem um negócio aqui no meio, uma bolinha aqui no meio, tem nome isso também. Mas é uma estrutura que fica entre o telencéfalo e entre o passarinho aqui, ó. Que é quem o passarinho? Que a gente chama de tronco encefálico. O tronco encefálico aqui, gente, ele é uma estrutura que vai ficar abaixo, né? O telencéfalo acima e o diencéfalo, essa estrutura, vai ficar mesmo no meio. Essa estrutura muito pequena no meio é o diencéfalo, que vai ser formada pelo tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo. Mas não se preocupe, eu tenho uma aula só para o diencéfalo, viu, Alex? Ok, professora. Então eu posso classificar nessa imagem como essa parte rugosa sendo todo o telencéfalo, é isso? É, toda vida que Essa parte você mais... olhar para o cérebro e visualizar essas dobras, é o giro. Onde Uhum, tem giro e onde tem sulco, a gente chama de quê? De telencéfalo. telencéfalo. E o telencéfalo, que é rico em giro e sulco, a gente sempre vai dizer que ele é formado por lobos. Ok? Que é o lobo Ok. frontal, parietal, temporal e occipital. Ok? Ok. Professora, a Viviane está pedindo para aceitar também aí. Ela não está conseguindo entrar. Tá, deixa eu ver aqui. Viviane Marques. Viviane Marques. Cadê você, pessoas? Viviane Marques, eu procuro aqui. Viviane.
Eu solicitei para ela entrar. Tudo bem? Pronto, perfeito. Vou avisar ela. Ok, obrigado. Nada. Olha só. Voltando aqui. O telencéfalo, gente, ele vai compreender os dois hemisférios cerebrais. Olha só. Essa vista que você tem aqui, ó, ela é a vista superior. Lembra que a gente falou sobre as vistas? Vista superior, vista inferior, que é a podálica. Eu até peguei um de vocês na sala e fiz a comparação em cima de uma pessoa. Superior, inferior, lateral direita, lateral esquerda, anterior e posterior. Essas são as vistas. É a forma como a anatomia faz a visualização das partes do corpo. Quando a gente olha para o telencéfalo, essa vista aqui é a vista superior. Essa vista superior é justamente a vista, gente, que está guardada aqui, ó, pelos ossinhos do crânio. Olha os ossos do crânio nessa imagem aqui. Os ossos do crânio, que você está vendo aqui desse lado, ó, eles são estruturas, né, bem sólidas, que vão proteger o nosso cérebro. Veja que essa estrutura que você está vendo aqui, ó, essa aqui todinha é o cérebro. Aqui, ó, o cerebelo. E a estrutura aqui, ó, seria o tronco encefálico. Toda essa estrutura, cérebro, cerebelo, ela vai estar aí resguardada pelos ossos do crânio. Professora, esses ossos do crânio, eles vão ser responsáveis por nos ajudar a manter a viabilidade da estrutura da massa encefálica. Sim, vão ajudar. Quando eu olho para a massa encefálica vista pela vista superior, o que eu vou encontrar é como se fosse uma linha de divisão, ó. Péssima coordenação motora, mas eu acho que deu para tu ver. Você tem aqui uma linhazinha. Essa linha é chamada de fissura longitudinal. Inclusive, quando um legista vai fazer a abertura do crânio do indivíduo, ele tira os ossos, faz a retirada dos ossos, e se ele quiser fazer o corte mediano, ele vai seguir a fissura longitudinal, para dividir hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Então, nós temos o telencéfalo sendo dividido em hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Esses dois hemisférios, eles são unidos por uma estrutura, que eu já falei aqui, ó, chamada de corpo caloso. Toda essa estrutura que você está vendo daqui para cá é o telencéfalo. E ela é como se você tivesse, ó, os meus dedos são telencéfalo, estão dobrados, ó, tem dobrinhas externas e internas. O que une uma estrutura a outra não é o giro e o sulco. O que une é essa parte aqui, ó, que é o corpo caloso. O corpo caloso tem por função unir os hemisférios direito e esquerdo. Às vezes eu coloco isso em prova e a resposta é só essa. Qual a função do nosso corpo caloso? A principal função dele é fazer a união entre os dois hemisférios, entre o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. Tudo bem? Quando a gente olha mais profundamente, o telencéfalo, gente, ele vai ser formado, aqui você tem duas vistas. Você tem a vista, o plano transversal, que é o plano transversal. Esse corte aqui, é aquele corte que eu divido aqui, ó, entre a região superior e a região inferior. Esse plano transversal, e do lado de cá, desse lado esquerdo aí do vídeo, você tem o que nós chamamos de plano coronal frontal, que é o corte coronal frontal, na verdade, que é aquele corte que você divide em anterior e posterior. No telencéfalo, quando a gente faz esses cortes, a gente consegue visualizar pequenos espaços aqui dentro. Esses espaços, eles são chamados de ventrículos. Eu já cheguei a comentar em sala de aula que era o local onde a igreja dizia que era o local vazio do nosso cérebro e Deus morava lá, porque era o único lugar que não tinha pecado. Na verdade, eu até já disse em sala, que essas estruturas, elas são formadas por células chamadas de ependimárias.
E as células ependimárias são células que vão formar o líquor, que é o líquido céfalo-raquidiano, que é um líquido que vai ajudar a proteger, a amortecer o contato do osso do crânio e o meu encéfalo. Elas são meninges, e entre essas meninges eu tenho uma estrutura, um líquido que me ajuda a amortecer impacto. Esses ventrículos, eles são extremamente importantes para a produção do líquido céfalo-raquidiano. Tudo bem até aí? Posso ir? Sim, não, talvez. Pode ir, professor. Professora. Ah, a pobre da Heloísa quer entrar. Deixa eu chamar ela aqui. Oi, diga, pode dizer, meu amor. Só para perguntar, a senhora está gravando? É porque aqui... Tô gravando. Ah, tá. É porque aqui aparecia tipo uma bolinha vermelha quando a senhora estava gravando e agora não tá. Eu fiquei me perguntando assim. Tá gravando aqui. Inclusive tem escrito agora para mim, parar a gravação, parar a transcrição. Não vou parar nada. Ah, então tá bom. Viu? Professora, a Viviane ainda não está conseguindo entrar. Não está dando certo para ela. Não? Não. Peraí. Viviane, né? Isso. E eu botei Heloísa aqui. Solicitei para ela entrar. Será que ela conseguiu? Ela mandou uma mensagem aqui para mim. Olha se ela conseguiu entrar, Gi. É um negócio muito tecnológico. Ela conseguiu aí, Alex, entrar? Vou falar com ela aqui, que ela está falando comigo no WhatsApp. Aí ela demora um pouquinho para responder. Vou reenviar o link para ela para ver se ela consegue melhor. Tá. Ela disse aqui que não conseguiu, não. O Alex vai resolver isso aí, então. Envia de novo o link para ver se elas conseguem. Também tive um pouco de dificuldade. Vamos lá, gente. Os sucos cerebrais, né? Essa aula está sendo gravada de qualquer forma. No final, eu vou parar a gravação e vou deixar ela salva dentro do Teams, tá? Os sucos, vamos nós. Professora, como é que funciona isso? Antes de falar dos sucos, eu sempre gosto de falar primeiro dos lobos. Vamos lá. Professora, a senhora disse para mim que o telencéfalo é formado por lobos. Os lobos são essas estruturas formadas por gírios. Quem são eles? Lobo frontal, lobo parietal, lobo occipital e lobo temporal. Esses são os lobos. Eu queria que você olhasse gírios para cá. Professora, essa imagem em cinza que você está vendo aqui, ela, embora ela seja assim meio acinzentada, sem cor, né? Pode ser que fique, é muito ruim olhar para essa imagem. Mas ela consegue, eu tenho todos os giros aqui, detalhados em nome. E aí você diz assim, professora, todas essas estruturas aqui, isso aqui, ó, giro frontal superior, giro frontal médio, giro frontal inferior. Todas as estruturas têm nome. E perceba que os giros, essas dobrinhas, elas têm essa estrutura aqui, ó. São as depressões, que nós vamos chamar de sulco. O sulco é um espaço entre cada dobra dessa.
E aí, a gente tem alguns sucos que são ditos principais. Quem seriam eles, professor? Quando a gente olha para essa imagem, a gente vê aqui, ó, lobo frontal, lobo parietal, lobo occipital e o lobo temporal. Essas estruturas todas que você está vendo aqui é cheia de formações de giros, mas a gente tem alguns giros principais. Em vermelho, eu vou te mostrar aqui, ó. O giro vermelho é o giro pré-central. Em verde é o giro pós-central. Professora, por que que o nome dado aqui é pré-central e pós-central? Vamos lá. Ó, por conta desse suco. Esse suco, ele é chamado de suco central. Ele é chamado assim de suco central porque ele divide, ó, daqui para cá, lobo frontal, e daqui para cá, lobo parietal. Existe um sulco que divide o lobo frontal do lobo parietal. E esse sulco central, ele fica entre dois giros principais. Um giro que fica antes e um giro que fica depois. O que fica antes? Giro pré-central, que é o vermelho. E o giro que fica em verde depois chama-se de giro pós-central. Alguma pergunta? Sim, não, talvez. Não, tá ok. Eu não. Não foi? Nenhuma pergunta, professor. Tem uma? Pode fazer. Tranquilo? Nenhuma. Ah, tá. Tá tudo Então, certo. perceba. Nós temos um suco central que ele vai dividir um giro que está antes e um giro que está depois. O giro que está antes é o giro vermelho, que faz parte do lobo frontal, ele é chamado de pré-central. E o giro que está depois é o verde, é o giro pós-central. Vou logo avisar. O giro vermelho que você está vendo aí, que é o pré-central, ele tem uma função motora. Isso significa o quê, professora? Tudo que implica articulação de músculo, tudo que implica, na verdade, contração muscular, a gente está falando de motricidade. Por exemplo, falar, correr, nadar, qualquer movimento do corpo é processado pelo giro pré-central. Já o giro verde, que é o giro pós-central, ele tem uma função sensorial. Se alguém, por exemplo, pisa no seu pé e você sente isso, a dor é processada no giro pós-central. O paladar, né? Ou melhor, a questão da sensibilidade, como o tato, como o paladar não, o tato, a pressão, a vibração, é o que nós chamamos de sensibilidade. Eu até já disse isso em sala e vou reforçar. Quando você era menina amarela do buchão, a gente dizia que os órgãos do sentido eram visão, audição, olfato, paladar e tato. Não é só tato. O tato vai muito além. Por quê, professora? Porque o tato, ele é uma das percepções que a gente tem com relação à sensibilidade, à questão sensorial, a nível de superfície, de pele. Mas, por exemplo, se eu lhe beliscar, não é tato. É dor que você vai sentir. Se eu apertar, não é tato, é pressão. Se eu te colocar numa situação de muito frio ou muito calor, essa percepção de temperatura também vai ser a nível de superfície corporal. Então, todas essas sensações agora, elas vão ser chamadas de Somestesia, né? ô coisa linda, Eu aprendi, viu? somestesia. A somestesia nada mais é do que todas as sensações corporais a nível de superfície corporal. Quais seriam essas sensações, professora? A pressão, a vibração, a própria temperatura.
Pressão, vibração, temperatura, dor. O tato entra aqui também, né? E aí você tem o que nós chamamos de tato fino e o tato grosseiro. Aí você diz assim, professora, todas essas sensações fazem parte aí da somestesia. Então agora, como indivíduos dos órgãos do sentido, você tem visão, audição, olfato, paladar e somestesia. Tudo bem até aí, sim ou não? Então, todas essas sensações aqui, elas vão ser processadas aonde, professora? Qual giro? Giro pré ou giro pós-central? Giro pós-central. Que é o giro que fica no lobo parietal. E seria o verdinho aqui, a somestesia processada aqui pela área verde, enquanto na vermelha a gente tem o processamento da atividade motora. Vamos lá. Agora que a gente já viu que tem um sulco aí principal, e eu nem falei do outro, né? A gente tem um sulco aqui também, gente, ó, lobo frontal, lobo parietal e aqui o lobo temporal. O lobo temporal, ele tem aqui, ó, também uma divisão, um sulco bem significativo. E é o sulco que nós chamamos de sulco lateral. A gente tem o sulco central, que divide o lobo frontal do parietal, e tem o sulco lateral aqui, ó, que ele vai dividir entre o temporal, frontal e o parietal. Você tem esse sulco aí como sendo um sulco importante. Vou te mostrar agora os lobos. Normalmente, a gente sempre deixa um desses lobos no anonimato, mas está errado. A gente tem um lobo chamado lobo da ínsula. Normalmente, a gente sempre vai dizer quais são os lobos que a gente tem. Lobo frontal, temporal, parietal, occipital e o lobo da ínsula. O lobo da ínsula seria esse aqui, ó. Ele fica abaixo do lobo temporal. Para conseguir visualizar o lobo da ínsula, a gente precisa retirar o lobo temporal. Como se eu tirasse aqui o lobo temporal e abaixo dele eu conseguisse visualizar uma estrutura que ainda tem giro e sulco, mas ela é interna. Então, pode ser que caia numa prova o seguinte questionamento. Exemplo. O lobo, todos os lobos, exceto um, não faz conexão com os ossos do crânio. Por exemplo, quando você olha para essa imagem aqui, ó, ela está revestida pelos ossos. Então, você tem o osso frontal, o lobo frontal. Você tem o osso parietal e o lobo parietal. O osso occipital e o lobo occipital. E o osso temporal. E, logicamente, o lobo temporal. Como a ínsula é uma estrutura, é um lobo que ele é interno, eu só consigo visualizar se eu retirar uma estrutura, o lobo temporal, por exemplo, como ele é interno, eu não consigo fazer a associação desse lobo com nenhum osso do crânio. Ele é o único que não faz conexão com nenhum osso do crânio. Normalmente, eu gosto de perguntar isso em prova. Se ligou na dica, sim ou não? Tá gravado, professora. Oi? Professora, a Estou dica ouvindo tá uma voz lá gravada. no fundo, acho que é a Lorena falando comigo. Sou eu. Bom dia. Tá tão Tem que baixo, minha tirar. filha. Tá dando para ouvir? Tá ouvindo? Tô ouvindo, não. E agora? Alguém ouviu o que ela disse, gente? Dá O que para ela ouvir disse? aqui. Eu tô Alguém Eu não passa tô para ela, ouvindo, não. então. Eu só queria pedir para ela repetir o que a gente tem que tirar para poder ver a ínsula.
Ela disse que Professor, quer saber o que que precisa tirar para ver a ínsula. Ah, agora eu acho que era o meu fone. Diz de novo aí, pergunta de novo. Vai, Professora, o o mulher. que que é é que que eu a gente preciso precisa tirar no tirar cérebro para poder ver a Ah, ínsula? você tá vendo essa imagem aqui, minha santinha? Olha. Essa estrutura é o lobo temporal. Esse é o lobo temporal. Certo. Esse lobo temporal, veja que ele está todo tampadinho, está todo fechadinho. Para você conseguir visualizar esse lindo, que é o lobo da ínsula, você precisa fazer, ó, a desconexão, retirar a estrutura aí do lobo temporal. Eu preciso certo. tirar ele. Aí, ó, veja que o lobo da ínsula aqui, ó, tem tipo um buraco aqui, ó, uma cavidade aqui. É justamente porque você retirou o lobo temporal para você conseguir fazer a visualização dele. Você entende isso? Certo. Se você olha nessa Obrigada. imagem aqui, ó, veja que todos os lobos aqui estão bem fechadinhos. Parietal, temporal, occipital. E o lobo da ínsula, para a gente conseguir visualizá-lo, a gente precisa, olha que cor linda, retirar, né, uma das estruturas do lobo temporal para você conseguir visualizar. Lembrando que eu estou trabalhando com 2 hemisférios. E tudo que tem de um lado, tem do outro. Tá? Então, tu vai ter o lobo frontal, dos 2 lados, o parietal, o occipital, e vai ter também o lobo da ínsula em 2 estruturas, tanto no lado direito quanto no lado esquerdo do cérebro. Certo, Agora, obrigada. nada, meu amor. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o lobo frontal. Eu vou começar a falar lobo por lobo, e cada lobo aí eu vou falar um pouquinho sobre a sua função. E é muito importante que vocês comecem a fazer a conexão da função e estrutura. Bem, o lobo frontal, a gente tem o sulco central e o pré-central. Que é isso, professora? Vamos lá. O lobo frontal aqui, gente, ele está marcado por essas cores aqui, ó. Essa aqui é a vista lateral dele. Estou vendo aqui a lateral esquerda dele. Você tem aqui, no marrom, você tem o giro frontal superior. No verdinho, vou botar aqui, ó, S de superior. No verde, vou colocar lobo frontal, ou melhor, giro frontal médio. Embaixo aqui, no azul, você tem o inferior. Então, professora, eu tenho 3 giros aqui. Um que fica mais acima, que é o superior. O intermediário, que é o médio. E embaixo você tem o giro frontal inferior. Aí, do lado, em vermelho, você tem o giro, que eu chamei de giro pré-central. E esse nome, ele foi dado por conta, ó, do sulco central. Antes do sulco central, a gente tem o giro pré-central. Inclusive, eu já disse que o giro pré-central, ele tem a responsabilidade motora do cérebro, a capacidade de movimentação que é feita no seu corpo é dado por esse giro. E você tem também, aí nessa estrutura, ao lado do giro pré-central, você tem um sulco aqui, ó. Esse sulco é o sulco pré-central. É óbvio que se de um lado tu tem o sulco central, antes do central, tu tem o giro pré-central, que seria esse giro vermelho. E depois do giro pré-central, tu tem o sulco pré-central. Pré-central, sulco pré-central, sulco central. Essas estruturas são estruturas que nós vamos encontrar no lobo frontal. Cada giro desse tem um nome. Vamos lá. O marrom seria giro frontal superior, o verde, giro frontal médio, e o azul, giro frontal inferior. E o vermelho é a área motora, que a gente diz, que tem função motora, que é chamado de giro pré-central. Essa estrutura aqui, ó, a azul,
é a área que nós chamamos de área de Broca, ou área de Broca. Essa área de Broca, ela é uma área, gente, responsável pela nomeação de palavras. Como assim, professor? Sabe aquela história de dizer assim, eu falei sem pensar. Mentira. Você pensou, sim, antes de falar. Isso é rápido, isso é conectado aí por milésimos de segundo. E tudo que você diz, você pensa antes. Não tem essa. Por exemplo, isso aqui, ó, é uma caneta. Essa caneta, quando eu mostro para você e digo assim, o que é isso? E você me responde, antes de você me responder, lá no giro frontal inferior, você nomeou essa estrutura. Você deu nome a essa estrutura. Aí eu pego aqui o celular, coloco na sua frente. Aí eu pergunto, o que é isso? Aí você diz, celular. O fato de você articular a palavra celular, a articulação motora disso, né, é responsabilidade do giro pré-central. Que a motricidade articular a palavra é central. Mas antes de você falar, você pensa o que é. Você nomeia isso. E essa nomeação é feita na área de Broca. Você entende isso, sim ou não? Professora, Oi? repete só mais um, por favor. Repito. Quem está falando comigo? É a Safira. Safira, meu amor. Quando eu mostro essa imagem para você, você consegue visualizar o que é isso? Sim, Beleza. Diga para mim o que é. um celular. Beleza. A palavra que você articulou foi a palavra celular. Você falou a palavra celular. O fato de você manipular a musculatura do seu rosto, a musculatura da fala e articular a palavra, isso é motor. Mas antes de você articular essa palavra, você pensou nela. Você nomeou ela. E essa nomeação da palavra celular no seu cérebro aconteceu no giro frontal inferior, que é uma regiãozinha que tem lá chamada de área de Broca. Entende isso? Pronto, entendi agora. Obrigada. A nomeação daquilo que você vai dizer, tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você diz, você nomeia antes. Se eu disser assim, Alex, tudo bem? Antes do Alex falar e dizer, tudo bem, professora, esse tudo bem, professora, foi nomeado na cabeça dele. E onde que nomeou isso? Lá na área de Broca, que fica no giro frontal inferior. Ficou claro isso? Sim, obrigada, viu? Nada. Essa visão que você tem aqui, essa imagem que você tem aqui, é essa vista lateral. Quando a gente vai para o próximo slide, a gente vê a vista inferior. É como se eu tivesse pegado a cabeça do indivíduo e tivesse virado ela e eu estou olhando aqui, ó, para a vista inferior. Na vista inferior do lobo frontal, eu tenho essa estrutura aqui. Essa estrutura, ela vai ser formada por alguns giros, na verdade, 2. O giro verde, a gente chama de giro orbital, e esse vermelho, que a gente chama de giro reto. Olha só, o giro orbital. Gente, tá vendo aqui meu olho? Meu olho tá bem aqui, ó. Você concorda? Eita, Deus, o que foi que aconteceu? Tá tudo bem? Estão me ouvindo? Eu ouvi um barulho aqui. Tá dando para ouvir, Ok, deu professora. para ouvir. Tá. Olha só, tá vendo meu olho? Aqui, essa estrutura aqui, meu globo ocular, ele fica abaixo aqui do meu lobo frontal. Essa estrutura que eu estou te mostrando é como se eu estivesse pegando justamente aqui. Quando eu coloco, pressiono aqui um pouco o canto do meu olho em cima, na parte superior, a parte aqui de baixo que eu estou pegando é o que eu chamo de parte inferior do lobo frontal. Nessa estrutura que você está vendo aqui, a gente chama ela, essa parte maior aí, a gente vai chamar de orbital. Por quê, professora? Porque é onde fica a órbita ocular. É justamente onde o olho está encaixado, é na órbita ocular. E esse giro, então, maior, inclusive, quando a gente for ao laboratório, eu vou mostrar para vocês, que é possível ver uma depressão nele.
ele é mais afundado, justamente porque o olho está encaixado aqui. Ele é chamado de giro orbital. E do lado, em vermelho, a gente vai ter o que nós chamamos de giro reto. Você vê que ele não é afundadinho, não é tão redondinho como o giro orbital. Ele é mais reto mesmo. E o giro reto, ele abriga essa estrutura aqui, ó. Professora, que estrutura é essa? É o bulbo olfatório. O bulbo olfatório é onde vão sair os nervos olfatórios. O nervo olfatório, ele tem a responsabilidade mesmo do olfato. E esse nervo olfatório é o que vai fazer você perceber ali a questão do cheiro, né? A questão do odor, do cheiro característico de cada coisa. Então, o giro reto, esse vermelho, ó, é porque aqui tá cortado. Não sei se você percebe que tem um corte aqui, ó. Se eu continuar aqui, ó, era justamente aqui em cima que ele ia ficar. O bulbo olfatório, ele está situado acima do giro reto. Você entende isso, sim ou não? Sim. Beleza. Estou só procurando outra imagem aqui. Ó, aqui também tá cortado, ó, mas é para você perceber, ó, o giro reto vem aqui, ó. Veja que ele é bem retinho. O giro orbital, ó, ele é, se tivesse uma depressão nele, é justamente onde fica o olho. E do lado desse olho aí, dessa posição do giro orbital, a gente vai ter o giro reto, e esse giro reto vai abrigar o bulbo olfatório, que é a estrutura que vai abrigar em nós o nervo olfativo, né? Ou seja, o nervo olfatório, na verdade. Bem, falando sobre funções de lobo frontal, a gente tem o córtex motor primário, função da motricidade, lobo frontal. A gente tem isso acontecendo aonde, professora? No giro pré-central. É aquele giro vermelho lá, bem aqui, ó. E no caso aqui, ele tá pintado de verde, ó. O giro pré-central aí é o giro responsável pela questão da área motora. A área pré-motora, que seria toda essa área aqui, gente, ó. Antes, essa área pré-motora que ele chama é a área de planejamento do movimento. Por exemplo, mesmo que você diga assim, eu vou correr. Correr é motor. Mas o planejamento dessa atividade motora é executado na área pré-motora. O movimento, qualquer que seja ele vai ser planejado. E esse planejamento é feito na área pré-motora. E o giro pré-central é responsável pela execução do movimento. No seu cérebro existe alguém que planeja e existe alguém que executa. Quem planeja movimento é a área pré-motora. E quem executa movimento é o giro pré-central. Aqui embaixo, Professora, senhora. uma pessoa com... a pessoa teve aconteceu alguma coisa com ela que foi afetada a área da bróquila, que a senhora falou, né? Só que essa área aí, por exemplo, da pré-motora não foi afetada. A pessoa saberia... Ela fala. Ela mas fala, ela não só não saberia o que é nomear aquele corretamente. objeto, por exemplo. Na verdade, assim, ela até sabe que é o objeto. Isso acontece muito com o AVC. Por exemplo, vou já falar de outra área para você, que é chamada de área de Wernicke. A área de interpretação é essa daqui, ó. Vem aqui, ó. Estou marcando ela aqui. Essa daqui, ela é chamada de área de Wernicke. A área de Wernicke é a área de interpretação. Quando eu digo assim para você, ó, o que é isso? Você visualiza, lobo occipital, você interpreta isso aqui. Isso aqui, lá na área de Wernicke, ela vai interpretar no celular, não é tão novo, não é um iPhone, ela interpreta. Depois que ela interpreta, existe uma sinapse, uma comunicação com a área de Broca. Ela interpretou o que é, ela nomeia e depois ela faz uma sinapse para a área motora, onde a pessoa articula a palavra. Uma pessoa que sofre AVC, ela pode ter um AVC acontecendo em qualquer área do cérebro. E aí,
o médico pode chegar lá e ele já chega tentando diagnosticar como é que está o paciente. Ele chega, oi, fulano, oi, seu João, oi, seu José, como é que o senhor está? E a pessoa escuta, interpreta, mas ela não nomeia. E aí ele diz uma coisa que não tem nada a ver. Ele fala, ele articula as palavras, mas ele não consegue nomear corretamente. Então, o médico entende que ele tem uma área lesada no lobo frontal e que essa área provavelmente é a área de Broca, uma vez que ele não consegue nomear. Tem algumas situações onde o AVC é justamente no giro pré-central. E aí o paciente não consegue falar. Ele não consegue articular as palavras. Ele vai fazer alguns sons, mas ele não vai conseguir falar. Então, o médico consegue visualizar dar esse diagnóstico de que área mais ou menos está ali afetada com um simples diálogo. Pode ser, muitas vezes, que seja a área de verme. Então, ele visualiza, ele vê, ele escuta, porém ele não interpreta. Aí eu digo assim, seu José, como é que o senhor está? Ele não vai interpretar o que você está dizendo, ele vai nomear qualquer coisa e ele vai falar qualquer coisa. Ele fala, ele nomeia, mas ele não nomeia correspondente àquilo que deveria ser interpretado corretamente. Entendi. Obrigada. Entendeu? Professora, Senhora. isso é afasia, né? Dificuldade, são as afasias de linguagem, então as dificuldades de linguagem. Tá bom. Uma coisa interessante também é que, assim, nessa área do pré-frontal, além dela planejar o movimento, ela ainda tem a capacidade também, gente, de ser a nossa memória de trabalho, a nossa capacidade de julgamento moral, sabe? Tipo assim, roubar é certo? Não, não é. É a sua capacidade moral de distinguir aquilo que é certo e que é errado. É feita nessa área. A parte da inteligência, a cognição, frontal também. O frontal, ele tem uma parte muito importante também na questão da emoção. A questão emocional tem muito a ver também com a questão do lobo frontal. Lembrando que as emoções, elas não estão ligadas a uma única estrutura no nosso cérebro. Eu tenho várias estruturas no encéfalo que são responsáveis pelas nossas emoções. Uma dessas regiões responsáveis pela emoção é o nosso lobo frontal. Então, se cair uma prova, né? Não vamos supor que caia uma questão aberta. Quais as funções do lobo frontal? A gente tem a questão motora, o planejamento e a execução motora. Nós vamos ter a área de Broca, que é a área de nomeação de palavras, a formação da fala, né? Como está escrito aí, mas pode ser nomeação. E a questão mesmo da memória. Inclusive, a memória que se refere aqui não é a memória de hoje, é uma memória antiga. Uma memória, sei lá, de um ano atrás, de algo que você viveu. É a memória remota. E é justamente aquela memória que vai demorar mais para ser atingida com o Alzheimer. Inicialmente, o Alzheimer começa com a perda da memória recente, que não é formada nessa estrutura do lobo frontal, é formada em outra estrutura chamada hipocampo, tá? E também a questão da memória de trabalho. Por exemplo, você está na sua casa, ou no seu trabalho, no seu campo, né, o seu campo de atividade cotidiana, você tem noção de onde é que você deixa as coisas. Você tem noção de onde você tem ali o seu material de trabalho estabelecido. Então, quando você procura alguma coisa, você sabe onde está. Essa é uma memória que você tem aí no seu lobo frontal guardado. Tudo bem? É muita coisa, né, minha gente? Tá. Oi. Tudo ok, professora. Lobo parietal. O lobo... Oi? Ela disse que tá tudo bem, que vai dar certo. Muita coisa, mas vai dar certo. Vai, é assim, vai ficar gravado, você pode assistir depois. Vai dar certo. Lobo parietal. Gente, o lobo parietal, ele também tem alguns giros específicos. Ó, esse aqui, ó, tá antes do subcentral. É o giro pré.
que é lá do lobo frontal, e tem função motora. Já depois do subcentral, a gente vai ter o giro pós-central. E eu já falei para vocês que o giro pós-central, ele tem uma função de somestesia, tá? Somestesia. E aí, descendo mais um pouco, aqui ainda no lobo parietal, a gente tem o lobo parietal, lóbulo parietal superior, também pode ser giro parietal superior. O inferior, a gente não tem um médio aqui, a gente só tem o superior e o inferior. E aqui, gente, ó, no sulco lateral, você tem ele subindo aqui um pouquinho, você tem o supramarginal, esse aqui, ó. Esse azul mais claro aqui, ele é o supramarginal. Existe um marginal na sua cabeça. Esse supramarginal, por que ele é supramarginal, professor? Porque ele fica à margem do sulco lateral. O sulco lateral, ele tem aqui no finalzinho dele, na questão ali ascendente dele, a gente tem esse giro chamado de giro supramarginal. E por último, porém não menos importante, do lado do supramarginal a gente tem um angular, que é esse aqui, ó. Ele faz um ângulo aqui na estrutura. Então a gente tem no lobo parietal, na vista lateral pós-central, o giro parietal superior, o parietal inferior, o supramarginal e o angular. Quando a gente pensar em função, já falei para vocês, a gente tem muitas coisas importantes aí para discutir no lobo parietal. Primeiro deles, porque você tem aí ele sendo a estrutura responsável por fazer a questão da somestesia. Então, ele tem a questão da propriocepção, você se perceber no espaço. Professor, o que é a propriocepção? Imagina aí que você está sentado, imagina que você esteja sentado ou deitado assistindo essa aula. Você está com as pernas cruzadas, ou com as pernas para cima, ou com o braço cruzado. Aí, assim, minha pergunta é, você precisa ficar olhando para as suas pernas que estão cruzadas, para você entender que elas estão cruzadas? Ou você cruza as pernas e fica ali de boa, mas você sabe que está com as pernas cruzadas? Ah, professora, eu sei que eu estou com as pernas cruzadas. Eu entendo que os meus braços estão cruzados e o fato deles estarem cruzados não é necessário eu ficar olhando para ver se está cruzado. Por que isso acontece? Porque entre as nossas articulações, existem neurônios. Quando você faz o cruzamento dessas articulações, quando você dobra essas articulações, elas levam essa informação ao seu cérebro. E, de forma que você não perceba, essa informação chega para você e te sinaliza isso, e você entende isso sem a necessidade de fechar os olhos, de abrir os olhos, por exemplo. Eu vou fechar os olhos e vou dobrar os meus braços. Professora, a senhora percebe que seus braços estão cruzados? Sim, percebo. Eu preciso visualizar isso? Não preciso estar olhando para isso. Essa capacidade de entender as posições no meu corpo, como elas estão, como ele está, é o que eu chamo de propriocepção. Você entende isso? Sim ou não? Sim. Sim. Beleza. Então, toda essa capacidade de percepção, a questão da percepção espacial, onde eu estou, como eu estou sentado, estou de pé, estou sentindo dor, é calor, é frio, tudo está organizado aí nesse mundo sensorial do lobo parietal. Tem uma área que é incomum, que é a parte interna do cérebro. Quando você faz o corte sagital, você vai ver que a gente tem alguns giros aqui importantes, ó. Aqui é a estrutura, que eu já chamei, vou chamar aqui ela de novo, de corpo caloso. O corpo caloso é aquela estrutura que só une os hemisférios, tá lá unindo os hemisférios. Quando a gente faz o corte, separa-se em dois. Vamos lá. Aqui dentro, a gente tem alguns giros importantes. Por exemplo, o amarelo aqui, ó,
ele faz parte do lobo frontal, e esse lobo, o lobo frontal, ele tem o giro frontal superior. O giro frontal superior, tanto ele é externo, como grande parte dele é interno. Isso aqui é o giro frontal superior. Professora, esse giro frontal superior, ele também existe do lado externo. Existe aqui ele, ó. Eu até já tinha mostrado para vocês. Ele é o marrom aqui. Ele é externo, giro frontal superior, e ele se estende para a parte interna do cérebro, que é esse amarelo aqui. Ele é o giro frontal superior. Bem aqui no meio, se você perceber, é um quadrado quase que perfeito. Esse quadrado quase que perfeito, ele é chamado de paracentral. Giro paracentral. Ele fica entre o frontal, ele fica entre o lobo parietal e o lobo frontal. Descendo mais aí, o azulzinho, a gente vai chamar ele de pré-cúneus. E abaixo aí, fazendo uma volta aqui em vermelho, fazendo a volta do corpo caloso, a gente tem um giro chamado de giro do cíngulo. O giro do cíngulo, vou logo te dar um spoiler aqui. Ele tem muito a ver, gente, com a agressividade, ele tem muito a ver com a questão das nossas emoções. O giro do cíngulo, ele é uma das estruturas responsáveis pelas nossas emoções, tá? A questão da agressividade, aquele momento de agressividade, aquele momento onde você foi um pouco mais violento em atitude, em palavra, ele é processado no giro do cíngulo. Ok? Tudo bem, sim ou não? Descendo, eu vou aproveitar a imagem aqui. Sim, professora. Descendo aqui um pouquinho mais, a gente vai ter essas estruturas aqui, ó. Professora, essas estruturas aqui, elas são o quê? É a parte interna do lobo occipital. O lobo occipital, gente, ele é um lobo que é muito mais interno, a gente visualiza muito mais a estrutura dele internamente do que externa. A parte interna dele, a gente vai ter, se aqui é pré-cúneus, né? Aqui só pode ser quem? O cúneus, tá? São duas estruturas que eu vou conversar com vocês mais um pouquinho ali na frente no lobo occipital. Lobo temporal. O lobo temporal é muito simples e muito fácil de você associar. Ele é 3 lobos. O temporal superior, o médio e o inferior. E aí você tem o superior em vermelho, o médio em azul e o inferior em verde. Esses 3 lobos aí são os lobos que nós temos aí como sendo responsáveis pelo processamento de algumas informações. Ele tá, professor, o que ele processa? Ele processa a informação de audição. Onde é que está a orelha? A audição é processada aqui no lobo temporal. A percepção, a lembrança dessa voz de alguma coisa, de alguém, o som. E também tem uma área muito legal que a gente visualiza nele, que é a parte que eu falei para vocês da área de Wernicke. Olha só, essa imagem aqui, ela é perfeita para você entender aquela história lá que eu falei para você do AVC. Eu vou marcar aqui para você, ó. Aqui você tem o giro pré-central, que tem responsabilidade motora, certo? Aqui no verde você tem o giro frontal inferior. O giro frontal inferior, que tem a responsabilidade de ter a área de Broca. Bem aqui em vermelho, ó, a gente tem o que a gente chamou, né, e eu falei para vocês, já chamei a área de Wernicke. Área de Wernicke. Bem aqui, ó, essa estrutura é o córtex auditivo. Professor, o que acontece aqui? Por exemplo, você está ouvindo um som, uma música, uma música aí de um cantor bem conhecido. Quando você escuta a música, esse som ele vai entrar pelo canal auditivo,
chegar até as células sensoriais da audição e vai levar essa informação até o córtex auditivo. Nessa estrutura aqui é onde você faz a percepção desse som. Você entende o som. Você entende, você interpreta. O que é essa interpretação na área de verme? Você interpreta se é uma pessoa cantando, se é só uma melodia, se é uma guitarra, se é uma bateria, se é uma pessoa falando, que nem eu estou falando agora com você. Depois que você escuta o som, faz a percepção, interpreta na área de Wernicke, você leva essa informação à área de Broca. E você pode começar a nomear as palavras na cabeça, né? Fazer as nomeações. E em seguida, você leva essa informação para a área motora, que é onde você vai articular a boca para o movimento e o uso aí da palavra. Quando uma pessoa, por exemplo, ela está com alguma dessas áreas lesadas, por exemplo, se um paciente tiver um AVC na área do córtex auditivo, ele não vai conseguir fazer nenhum processo correto. Ele vai falar, mas ele não vai interpretar, ele não vai nomear corretamente, e ele vai falar, mas ele vai falar qualquer coisa que não tem a ver com aquilo que você falou com ele. Já na área de interpretação, ele escuta, mas ele não interpreta, ele não entende. Eu digo assim, oi fulano, tudo bem? Aí o fulano me diz outra coisa. Não sei. Quem está aqui, ele vai falar qualquer coisa, menos responder aquilo que eu perguntei. Ele vai nomear e vai falar, mas ele não vai fazer isso de forma correta, porque a interpretação não soou corretamente, tá? Então, veja que a área do lobo temporal, ela tem uma função muitíssimo importante para a questão da audição e interpretação. E essa interpretação não é só auditiva, não, é interpretação visual também. Vou já te dizer por quê. Quando a gente vê a face inferior aqui, a gente vai ver alguns giros também, na parte inferior. Eu peguei aqui o encéfalo do indivíduo e virei e vou ver a parte do temporal aqui por baixo. Quando você visualiza, você tem aqui o giro temporal inferior, você tem em vermelho esse aqui, ó, o giro occipito temporal lateral, o giro, esse roxinho, esse aqui, ó, o giro para-hipocampal, você tem o uncus bem aqui, e tem o istmo do símbolo, bem aqui, e esse verde maior, você vai chamar de occipito temporal medial. Eu quero te chamar a atenção, professora, são muitos giros, são, mas eu quero que você entenda, eu vou te chamar a atenção para esse aqui, ó, giro para-hipocampal, que seria esse aqui, ó. O giro para-hipocampal, ele abriga uma estrutura chamada de hipocampo. Professora, que estrutura é essa? É uma estrutura responsável pela memória recente. A memória recente, tipo, a memória de hoje, nós nos encontramos hoje, depois de 2 semanas. Você vai lembrar daqui a algumas horas do que a gente conversou, vai estar lembrando disso de forma recente, amanhã, depois de amanhã. Essa memória do hoje, do agora, daquilo que está acontecendo hoje, agora, essa memória mais recente, ela é processada no giro para-hipocampal, na estrutura que nós chamamos de hipocampo. Então, perceba que o lobo temporal, ele tem função auditiva, ele tem função de interpretação e ele também tem função de memória. Não a memória remota, que é aquela memória que você tem da infância, mas a memória do hoje, que seria a memória recente. Inclusive, essa memória que vai ser inicialmente, né, a gente vai começar a ter a destruição dela no Alzheimer. Somente quando o Alzheimer se torna algo muito devastador, já está bastante severo, é que a gente vai ter a área frontal, que é onde fica a sua área de remota ali, de lembranças antigas. É por isso que quando um paciente com Alzheimer, né, você tem acesso a esse paciente, ele conversa com você e fala com você, e você vira, quando você volta, ele pergunta, quem é você? O que você está fazendo aqui? Ele não lembra exatamente do que está acontecendo naquele momento ali com ele. Ele não consegue guardar essa informação, porque o giro para-hipocampal está sendo ali, né, atacado, destruído pela doença neurodegenerativa. Tudo bem? Foi. Vou indo. Tá? Tudo bem, professor. Tudo bem.
Quando a gente olha para cá, a gente está vendo a estrutura do occipital. O occipital, gente, ele é formado... veja que se a gente olhar na figura aqui esquerda do vídeo, ele é muito pequeno. Bem pequenininho mesmo. A gente consegue ter uma maior proporção dele quando a gente olha pelo corte sagital. Quando a gente olha pelo corte sagital, a gente consegue ver o cúneus. E a gente consegue ver esse giro aqui, que é chamado de occipito temporal medial. Professora, qual é a grande função desses dois giros? Esses giros, eles têm uma função com relação à visão. O teu campo de visão, ou melhor, os teus olhos, eles são regidos pelo nervo óptico. Esse nervo óptico, ele vai levar a informação dos olhos, que ficam mais ou menos aqui na região orbital, até a região da visão. Quando ele chega lá nessa estrutura da visão, ele vai fazer a percepção da visão. Você tem a memória daquilo que você já viu, né? Tipo, tem imagens que eu nunca vi. Pode ser a primeira vez que eu esteja vendo. Mas tem coisas que já estão guardadas na nossa lembrança. Existe a nossa área de córtex visual, que é onde fica a nossa percepção daquilo que já foi visto. Eu reconheço esse objeto, eu reconheço essa pessoa. Isso fica na região do occipital. Então, todo o processo de visão fica na região occipital. É incrível quando a gente diz isso para algumas pessoas, uma pessoa leiga, às vezes ela diz assim, vale, mas o olho está bem aqui, era para ser aqui. Mas não é assim que funciona. Ele atravessa toda a estrutura do cérebro e vai até a região occipital. Ai. Inclusive, a gente tem essa área de memória aqui também. Ok? Estrutura última, porém não menos importante, a gente tem o lobo da ínsula. O lobo da ínsula, gente, é o lobo que não faz associação com nenhum osso do nosso cérebro. É aquele lobo que ele fica guardadinho, lindo e maravilhoso, olha. Dentro, ele é interno. E ele é formado por dois giros. A gente tem o verde, é o giro curto da ínsula, e o vermelho é o giro longo da ínsula. Professora, qual é o papel da ínsula? Emoção. Eu gosto de brincar, e para que vocês consigam lembrar, professora, o que a ínsula faz? A ínsula tem um papel muito importante no sistema límbico. O sistema límbico é o sistema, um conjunto de estruturas do cérebro que tem responsabilidade emocional. Uma dessas estruturas é a ínsula. E eu gosto de brincar com vocês e dizer que o lobo da ínsula é o Roberto Carlos da sua cabeça. Porque são tantas emoções que ficam guardadas aí na nossa ínsula. Ela tem uma função emocional. Então, a partir de hoje, a gente tem 5 lobos. Quem são eles? Bora lá, me ajuda. Esse aqui, quem é? Bora. Tô só. Lobo frontal. Frontal. Aqui. Arié. E aqui? Parietal. Temporal. E aqui atrás? Occipital. E quando eu tiro aqui o lobo temporal, aparece quem? A ínsula. Exatamente. Aí, se eu pensar em função, o frontal tem função motora. O parietal, função sensorial. O occipital tem função de quê, ó? Visão. Visual. Temporal aqui, ó. Auditiva e interpretação. E quem é o grande Roberto Carlos da sua vida aí nessa história? A ínsula. Lobo da Ínsula. Ufa! Como é que foi aí para você essa primeira parte? Professora, Senhora? que eu queria perguntar, porque tem alguns sites que falam que existe um lobo chamado lobo límbico, isso é verdade? Não é um lobo límbico, é o que nós chamamos de sistema límbico. O que é o sistema límbico? O sistema límbico é, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui, ó.
eu disse para ti, lá no começo dessa aula, que o lobo frontal, ele tinha responsabilidade emocional. Tem, professora? Tem. O lobo frontal faz parte das emoções, a ínsula faz parte das emoções. Eu falei também sobre o giro do símbolo, e disse que o giro do símbolo ele tem a ver com a nossa agressividade. A questão da raiva, da agressividade, tem a ver com a emoção? Tem ou não tem? Tem. Tem. Então, o giro do símbolo, assim como a ínsula, assim como o lobo frontal, assim, por exemplo, como o tronco encefálico, o passarinho. Lá no passarinho, lá no tronco encefálico, a gente tem uma característica dele que é a questão da expressão do rosto. Tipo, uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa triste, você consegue detectar pela expressão do rosto. Então, o tronco encefálico, ele tem a questão emocional também. Quando você está bem, você chega no seu ambiente de trabalho, na faculdade, você chega rindo. Quando você está mal, você chega com a cara mais fechada. E você consegue transmitir isso pelo seu semblante, pela sua forma de expressar o rosto. Essa é uma característica emocional e ela é processada pelo tronco encefálico. Então, existem várias estruturas no nosso cérebro que correspondem a situações emocionais. E isso é o que nós chamamos de sistema límbico, tá? É um sistema, é um conjunto de estruturas que vão trabalhar as nossas emoções. Tudo bem? Ah, tá, entendi. Obrigada. Entendeu? Vocês vão ouvir muito falar dessa história do sistema límbico aí, porque vocês vão... Ai, meu Deus, cadê? Porque vocês vão estar trabalhando com a emoção aí dos seus pacientes, né? Eu queria conversar com vocês sobre essa estrutura aqui, ó. Corpo caloso. Toda essa estrutura aqui, você tá vendo? Ela é chamada de corpo caloso. Professora, qual é a função desse troço? A função desse trocinho aqui, lindo e maravilhoso, nada mais é do que unir os dois hemisférios. Unir o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. No entanto, qual é a formação dessa estrutura? Ele é formado, gente, por fibras nervosas, pelos axônios dos neurônios. Axônios, professora? O axônio tem muita bainha de mielina. Lembra? De mielina, para quem não lembra, ela é formada por gordura. Tanto é que ela é mais esbranquiçada na estrutura. Eu tenho até uma imagem aqui que retrata bem isso. Aqui. Cadê você? Ó. Ela é uma estrutura, um arco, ó. E ela é bem esbranquiçada mesmo. E por que ela é tão esbranquiçada? Porque ela é formada por axônios, que são aquelas estruturas dos neurônios que são ricas em gordura. Ela tem a função de unir os dois hemisférios. Aqui você está vendo o hemisfério direito e esquerdo. Aqui você tem a fissura longitudinal. E ela tem o objetivo de juntar essas duas estruturas. Quando a gente pensar em, e essa é uma questão que eu certamente colocarei na prova de vocês, então fiquem atentos, o corpo caloso ele é dividido em partes. Não, professora, é sim. Ó, aqui, ó, é onde estaria seu olho. Então, isso aqui é onde está o olho, isso aqui, ó, eu já sei que é o lobo frontal. Parte aqui anterior. A parte inicial do corpo caloso, essa daqui, ó, ela é chamada de rostro do corpo caloso. Rostro, a parte inicial. Subindo, essa curvatura é chamada de joelho. Por que joelho, professora? Porque é uma dobra, ó, é uma curva. Que nem o joelho faz. A extensão em maior parte aqui dela, da estrutura do corpo caloso, é chamada de tronco. E a parte final, voltada para a vista posterior, nós temos o esplênio. Professor, o que é o esplênio? O esplênio é a parte final, voltada para a região posterior do corpo caloso. Então, tu tem rosto, joelho, tronco e esplênio.
É esplêndio, não é esplêndido. Esplêndido é você. Se colocar na prova quais as estruturas que compreendem ao tronco, ao corpo caloso. Rosto, joelho, tronco, aí o aluno coloca esplêndido. Aí eu puxo uma seta e boto, é você. Porque a palavra correta é esplêndio, tá? Abaixo do corpo caloso, tu tem essa estrutura aqui, ó. Professora, que estrutura é essa? Essa estrutura é chamada de septo pelúcido. Ai, meu Deus. O septo pelúcido nada mais é do que uma membrana. Vou te mostrar ele aqui logo. Aqui, ó. Tá vendo o corpo caloso?